Quero convidar os irmãos a abrir aí a sua Bíblia, segundo livro do profeta Samuel. É o texto que Deus colocou no meu coração. Estava conversando com o Tião, desde o finalzinho de agosto até o primeiro final de semana de outubro. Eu trabalhei todos os finais de semana, né? Todos os finais de semana a gente tem trabalhado. E esse final de semana nós trabalhando, né? Era 3 horas da manhã do domingo, e a gente estava trabalhando, e o colega de trabalho falou assim, tem que valorizar, né? E essa palavra valor falou muito ao meu coração. E o tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, estamos aí quinta-feira dos homens, homens de valor. É o tema da mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, do livro dos segundo Samuel, capítulo 13, é o tema que eu gostaria, é o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Eu não sei os irmãos, mas eu gosto muito de desenho, né? Não sei se os irmãos gostam muito de desenho, e está na moda agora a questão do live action que tem lançado aí, e lançaram o filme do Superman ultimamente, né? O Superman, irmãos, ele foi lançado em 1938. Em 1938 ele foi publicado pela primeira vez. E naquela época, né, a ideia de um herói benevolente, com superpoderes, foi bem proveitoso, porque era uma época onde a tirania nazista estava muito forte. Mas com o passar dos anos, as histórias foram se tornando maçantes, porque ninguém derrotava o Superman. Em 1940, então, foi criada a Kryptonita. E a Kryptonita, então, é o veneno do Superman, é o que enfraquece o Superman. Quando o Superman, então, é exposto à Kryptonita, ele se torna mais fraco do que um ser humano comum. Por que eu estou te contando essa história como introdução? Porque o texto que nós vamos ler nesta noite fala sobre essas kryptonitas, esses venenos que o diabo até hoje tem implantado na nossa vida e tem nos enfraquecido, tem nos retirado da presença do Senhor, tem afastado homens da presença do Senhor. E no tempo, irmãos, hoje nós temos escutado onde todos os homens são iguais, que homem não presta. Eu e você sabemos que isso não é verdade, não é absoluto. Existe, irmão, um tipo de homem que vive conforme os princípios e valores de Deus. E esses homens são homens de valor. E esse é o tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Acompanhe comigo então, segundo Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 1. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, talvez na sua tradução vai estar astuto, e ele disse a Aminon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Aminon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: deite-se na cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. E assim Aminon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Aminon disse: mandem que todos saiam de minha presença. E todos saíram. Aminon disse a Tamar: traga comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Aminon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão,
não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, e ele não impedirá que eu case com você. Mas Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, por que mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: põe esta mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestiu uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou o cinto sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado, ó Pai, por este dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelas nossas vidas, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, pelos livramentos que o Senhor tem concedido a nós. Obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa e juntos, ó Pai, cultuarmos ao Teu santo nome. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra, lida, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos, ó Deus, retirar lições valiosas e poderosas, ó Deus, para a nossa vida. E não somente, ó Pai, ouvi-las, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, também aplicá-la no nosso dia a dia. E que o Senhor me use, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Essa é a minha oração. E eu oro agradecido, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que texto pesado, né? Essa é uma das histórias mais chocantes e dramáticas da Bíblia. Narra a paixão de Aminon pela sua irmã Tamar, e que resultou, irmãos, num ato de violência e de vingança. Nós continuamos a ler o texto. Absalão depois ele mata Aminon por ele ter feito isso com Tamar. Irmãos, essa atitude de Aminon leva a vários acontecimentos trágicos na família de Davi. Este capítulo, irmão, destaca a consequência do pecado, enfatiza a importância do arrependimento, revela a corrupção moral, mas também oferece lições sobre responsabilidade e integridade. Talvez nós podemos estar pensando que esse texto tem a ver conosco hoje, né? Como esse texto fala comigo hoje. Irmãos, John Stott, ele, no seu livro Entre Dois Mundos, ele diz que a pregação é conectar o texto antigo ao ouvinte contemporâneo. E a Bíblia diz que nós temos muito mais a aprender num ambiente de luto do que num ambiente de festa. Paulo, escrevendo, vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, se está registrado na Bíblia, é porque tem lições espirituais valiosas para mim e também para você, mesmo hoje, no século 21. Verdade, irmãos, que esse texto fala de homens como eu e você, homens como nós, homens de carne e osso, homens que têm a sua natureza pecaminosa, e nós podemos aprender com histórias tristes e duras, pois tem lições espirituais poderosas para nós hoje. Porque, irmãos, estes venenos a qual Aminon foi exposto, o diabo tem usado essas artimanhas também ainda hoje para injetar veneno na vida de muitos homens e também mulheres neste mundo a qual nós vivemos, e com isso afastado da presença do Senhor, destruído famílias, destruído relacionamentos, destruindo vidas. Isso tem sido usado ainda por Satanás para destruir muitas vidas. Mas, irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa, porque ela permite que texto como esse esteja na Bíblia para nos ensinar, mas ela também nos dá o antídoto para que eu e você possamos, então, derrotar e tratar e combater esses venenos. Então, no texto, na nossa pregação hoje, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos 3 venenos a qual Aminon foi exposto, e logo após 3 antídotos que nós podemos colocar também para combater esses venenos a qual Satanás ainda tem usado essa artimanha para nos atingir,
destruir e até mesmo nos matar. O primeiro veneno, irmãos, está aí no versículo 2. O primeiro veneno que Aminon foi exposto e que homens e mulheres também têm sido expostos no dia de hoje, é abrir a mente e o coração para pensamentos e desejos impuros. Irmãos, Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer. Aminon ficou pensando tanto naquilo, tanto era a sua paixão por Tamar, ele maquinou tanto aquilo que ele ficou doente, irmãos. Aquilo fez que Aminon adoecesse. Irmãos, a verdade é que tudo que o ser humano faz começa na mente, começa na nossa mente. Por isso Satanás sabe, irmãos, se destruir, plantar pensamentos impuros, ele conseguirá destruir corações, relacionamentos e a nossa comunhão com Deus. Esse veneno, irmãos, foi injetado na vida de Aminon e trouxe consequências gravíssimas para a sua vida e também para a sua família. E ainda esse veneno, irmãos, tem sido injetado em muitas vidas hoje. Aminon mergulhou e desejou aquilo, irmãos, a ponto de adoecer. Irmãos, preste atenção nisso. Veneno é para matar, veneno é para destruir, veneno é para ceifar. E isso foi injetado na vida de Aminon. E como resultado, irmãos, resultado deste veneno na vida de Aminon foi trágico. Foi trágico. João 10:10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Irmãos, ele não brinca de fazer isso. Ele faz, e ele faz com força, né? Como diz o ditado, ele faz bem feito. E Aminon foi exposto a isso, irmãos. Para nós, nossa meditação nesta noite, o que você tem pensado? O que os seus olhos têm visto, estão vendo? O que o seu coração está desejando? O que tem visitado a minha mente, a sua mente, e o que tem visitado o nosso coração hoje? O que nós temos alimentado, irmãos, na nossa mente e também no nosso coração? Aminon, irmãos, desejou tanto a sua irmã Tamar, deixou que o pensamento crescesse, e o resultado, irmãos, foi estupro, desprezo e morte. A verdade, irmãos, é que se eu e você não combatermos o mal no nosso pensamento, ele descerá para o coração. E quando ele desce para o coração, irmãos, é trágico, assim como aconteceu com Aminon. Ele desejou tanto aquilo, ele maquinou tanto aquilo, pensou tanto aquilo, que o pensamento dele desceu para o coração e ele executou tudo aquilo que ele estava planejando e pensando com a sua irmã Tamar. Mas o segundo veneno, irmãos, que nós vemos nesse texto, a qual Aminon foi exposto, é cultivar relacionamentos enfermos. Versículos 3 e 4. Preste atenção em duas palavrinhas que está aí. Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon disse: estou apaixonado por Tamar, irmão de meu irmão Absalão. Irmãos, a verdade é que relacionamentos são presentes de Deus, mas que você precisa entender que nem todos vêm dele, nem todos os relacionamentos vêm de Deus. Verdade, irmãos, quem tem um amigo igual esse aqui, como Jonadab, não precisa de inimigo. É ou não é verdade? Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo. Porque, irmão, o conceito de amizade do mundo hoje, amigo é aquele que é conivente com aquilo que eu quero. Amigo é aquele que é conivente com aquilo que eu penso. Amigo é aquele que é conivente com aquilo que eu desejo. Esse é o conceito de amizade no mundo, para o mundo. Mas, irmãos, a verdadeira amizade é aquele amigo que vai me dizer aquilo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Mesmo que eu vá ficar chateado com ele, mas ele sabe que se estiver me prejudicando, ele vai falar a verdade, mas é para o meu bem. Mas quem tem um amigo esse, a Jonadab, irmão, não precisa de inimigo. Não precisa de inimigo. A verdade, irmãos, é que quando pessoas entram em nossa vida como pontes ou como pedras de tropeço, quando cultivamos relacionamentos enfermos, irmãos, podemos nos desviar do propósito, perder a saúde emocional e espiritual e até mesmo cair em pecados graves. E foi isso que aconteceu com Aminon. Jonadab perguntou: o que está acontecendo, rapaz? Por que você está tão magrinho assim? Fala para mim, abre o seu coração, sou seu amigo.
pode falar, fala a verdade para mim, o que está acontecendo? E Aminon abre o seu coração para Jonadab, e Jonadab, irmãos, ele arquiteta todo aquele plano para Aminon. Relacionamentos errados, irmãos, não apenas ferem, mas também desviam, contaminam e podem destruir o nosso destino espiritual. Aminon tinha desejo doentio por Tamar, mas ao invés de procurar conselhos santos, procurou Jonadab, um amigo astuto, carnal e sem temor de Deus. Resultado, irmãos, foi destruição familiar e morte. Destruição da família e morte do próprio Aminon. Irmãos, grave isso no seu coração. Toda amizade que te afasta de Deus não é liberdade, é laço de morte. Toda amizade, irmãos, que nos afastam do Senhor não vem de Deus, não é presente de Deus, é laço de morte. Quem eu e você, irmãos, deixamos entrar na nossa vida influencia o nosso destino. Bom, nós somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelos nossos familiares, mas quem eu e você permitimos que influencie a nossa vida, irmãos, isso vai influenciar, vai definir o nosso destino. Aminon teve o seu destino traçado por Jonadab, que arquitetou todo aquele plano. Falou, finge que está doente, fala com o seu pai, vai mandar sua irmã aqui, arquitetou todo aquele plano. Mas, irmãos, o resultado disso foi destruição e morte. Cuidado, irmãos, com quem eu e você temos aberto o nosso coração, a quem eu e você temos procurado na hora da angústia, a quem eu e você temos procurado quando as coisas estão difíceis, porque relacionamentos são de Deus, mas nem todos vêm do Senhor. E nós precisamos, irmãos, de discernimento, precisamos de discernimento espiritual para entender quais são verdadeiramente as amizades que nós temos cultivado e temos mantido na nossa vida e também na nossa caminhada. Mas o terceiro veneno, irmãos, que Aminon foi exposto, lembra? O primeiro veneno foi abrir a mente e o coração para pensamentos impuros. O segundo, relacionamentos enfermos. E o terceiro, abrir mão da integridade. Versículos 5 e 6. Então disse Jonadab, vá para a cama e finge estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Aminon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que a minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Irmãos, Aminon fingiu estar doente, assim como Jonadab o instruiu para enganar o seu pai, o rei Davi. Irmãos, para Aminon, ser verdadeiro não era mais importante. Ser íntegro já não era mais importante. O importante era satisfazer o seu desejo, a sua vontade. O importante era satisfazer aquilo que estava no seu coração. Para Aminon, naquele momento, tudo pode. Dá nada não. Está tudo liberado, tudo pode. E Aminon, então, ele manipula, engana o seu pai, o rei Davi, porque o mais importante para ele era satisfazer o desejo do seu coração. Para Aminon, naquele momento, irmãos, ser correto e íntegro era moeda barata, não valia mais nada. O que importava para ele era cumprir aquilo que estava no seu coração. A verdade, irmãos, que nós vivemos num tempo em que muitos estão negociando os princípios e valores. Estão negociando princípios por status, por dinheiro, prazer ou até mesmo por medo. Aminon abriu mão da verdade, irmãos. Manipulou seu pai para ter seus interesses concretizados. Grave isso no seu coração, irmãos. É possível ter dons, é possível ter talentos, é possível ter até posição, mas sem integridade, com o tempo, tudo isso vai desmoronar. Tudo isso desmorona. Abrir mão, irmãos, da integridade é trocar a segurança por exposição, propósito por aparência e bênção por vergonha. E Aminon trocou tudo isso para poder satisfazer o desejo do seu coração. Abrir mão da sua integridade, ser correto, ser sincero, ser íntegro, já não era mais importante.
Ele manipulou o pai, enganou o pai. Hoje a gente vê muito essa palavra corrupção, né, de esquema. Já existia isso aqui naquela época. Aminon usou tudo isso. Manipulou o seu pai para conseguir concretizar aquilo que estava no seu coração. Provérbios 10, 9 vai dizer: quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue caminhos tortuosos, será descoberto. Irmãos, integridade é como uma ponte. Você só percebe a falta dela quando ela cai. A gente só percebe a falta que a integridade faz quando nós perdemos a nossa integridade. Nós temos vivido, irmãos, tempos assim. Pessoas que têm abrido mão da sua integridade, abrido mão de princípios e valores, por valorizar status, dinheiro, posição social. Mas tudo isso passa, irmãos. Tudo isso desmorona, tudo isso cai. E o que fica é a nossa integridade. Aminon usou tudo isso para concluir aquilo que estava no seu coração. Mas, irmão, nós vimos os 3 venenos, as 3 criptonitas espirituais a qual Aminon foi exposto. Ele abriu mão da integridade, manteve relacionamentos enfermos, abriu a mente e o coração para pensamentos e desejos impuros. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos dá antídotos para que eu e você possamos vencer e nos curar e derrotar esses venenos injetados por Satanás. Lembra do primeiro veneno? Aminon, abriu a sua mente e o seu coração para pensamentos e desejos impuros. O primeiro antídoto é: ocupe a sua mente e coração com aquilo que edifica a sua vida. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Aminon encheu a sua mente e o seu coração de pensamentos e desejos impuros. Mas o verdadeiro homem de valor, irmãos, é aquele que ocupa sua mente e o coração com a palavra de Deus. O que ocupa o coração, irmãos, de um homem de valor governa a sua vida. Aminon deixou que o desejo e os pensamentos impuros governassem sua vida e direcionasse o seu coração. Mas o homem de valor, irmãos, tem a sua vida governada pelo Espírito Santo do Senhor. O homem de valor tem a sua vida governada pela palavra de Deus, direcionada pela palavra de Deus, governada pelo próprio Jesus. Aminon deixou que aqueles pensamentos governassem, entrassem no seu coração e ditasse o rumo da sua história. Mas o homem de valor, irmãos, é aquele que deixa que o seu coração seja ocupado pelos princípios e também pelos valores de Deus. A verdade, irmãos, é que a palavra de Deus muda a minha e a sua vida. Ele transforma a nossa mente, transforma a nossa história. Quando as verdades da palavra de Deus, irmãos, entram na nossa mente, as mentiras do diabo são retiradas dela. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Irmãos, a verdade é que o coração é o centro da nossa vida. É o centro da nossa vida. Tudo começa no coração. Tudo começa no coração. Aminon deixou que aqueles desejos impuros, fossem ganhando força na sua mente, ganhando força no seu coração, e ele foi alimentando aquilo, foi deixando que aquilo governasse a sua vida. O resultado, irmãos, foi morte e destruição. Foi morte e destruição. Guardar o coração, irmãos, significa não deixar a minha e a sua vida desprotegida. Talvez você esteja pensando: poxa, mas o que pensar? Para onde eu olho eu vejo corrupção. Para onde eu olho eu vejo que está tudo errado. Para onde eu olho, quando eu olho para a minha volta eu não vejo saída. Tudo dando errado, está tudo ruim. Irmãos, pense naquilo que edifica a sua vida. Pense naquilo que edifica. E Paulo nos dá a dica em Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem
nessas coisas. Vamos pensar naquilo que edifica e não naquilo que destrói. Paulo está ensinando a mim e a você a focar a mente nas coisas certas. Deus está nos chamando, irmãos, a disciplinar a nossa mente, a pensarmos naquilo que nos aproxima dele e dos seus propósitos, porque o que eu e você alimentamos na nossa mente, irmãos, crescerá no nosso coração, isso moldará a minha e a sua vida. O que eu e você alimentamos no nosso coração, irmãos, moldará a minha e também a sua vida. A vida de Aminon foi moldada por pensamentos impuros, mas a vida de um homem de valor, irmãos, é moldada pelos princípios e valores do Senhor. Pelos princípios e valores do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, é o melhor conteúdo para ocupar a minha mente e também a sua mente e renovar o meu e o seu coração. Irmãos, encha-se da palavra de Deus. Pense nas coisas que são do alto. Talvez nós olhamos à nossa volta, só vemos corrupção, esquema, tudo dando errado, pessoas que são desonestas, prosperando, e a gente pensa, poxa vida, será que vale realmente a pena caminhar essa vida? Irmãos, eu quero te dizer que vale a pena. Vale muito a pena continuar servindo ao Senhor, estar na presença do Senhor, continuar vivendo conforme os princípios e valores que o Senhor deixou revelado na sua palavra, E aquilo que eu e você pensamos, irmãos, aquilo que eu e você alimentamos a nossa mente, vai governar o nosso coração. Mas o segundo antídoto, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, lembra do segundo veneno? Aminon nutriu relacionamentos enfermos. O segundo antídoto, irmãos, nutra-se de amizades saudáveis e verdadeiras. Amizades saudáveis e verdadeiras. Irmãos, nós vivemos numa época e numa era de seguidores e curtidas. Pessoas que têm milhares de seguidores, irmãos, mas não tem um amigo. Mas a gente vive nessa época. O que importa é ganhar likes. O que importa é a quantidade de seguidores que eu tenho. O que importa é a quantidade de curtidas que eu conquisto. E nós vivemos nessa época, irmãos. Muita gente tem contatos, irmãos, mas não tem amigos verdadeiros. Palavra muito usada hoje, né? A gente que trabalha em indústria, a gente escuta muito isso, é network, né? O que importa é a minha influência. O que aquela pessoa pode fazer para me favorecer, né? É o network, palavra muito usada hoje no nosso dia a dia. Mas, irmãos, a Bíblia nos ensina que amizades sinceras são fundamentais para uma vida saudável, firme e frutíferas. Amigos verdadeiros, irmãos, nos levantam e não nos derrubam. Amigos verdadeiros, irmãos, eles nos põem para cima, eles não nos derrubam, irmãos. Nós temos amigos desse tipo, temos amigos assim, amigos que nós podemos contar, amigos que nós podemos saber que eles vão nos estender a mão. Irmão Sebastião, quando não vem o culto, ele me manda mensagem. Não te vi na igreja hoje não, velho. Eu falei, Sebastião, estou trabalhando. E domingo já me adiantei, mandei a foto para ele antes. 6 horas, Sebastião, estou trabalhando. Foi esperto domingo, né? Mandei a foto antes, estou trabalhando de novo, né? Mas amigos, irmãos, amigos que nos põem para cima, amigos que nos levantam, amizades que nos levantam e não que nos destroem. Provérbios 27:6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Irmãos, um amigo de verdade fala a verdade. Mesmo que eu não vá, que vai me machucar na hora, né? Mesmo que eu vá ficar com raiva dele, mas ele vai falar, porque ele sabe que é para o meu bem. Ele sabe que é o melhor para mim naquele momento. Amigo de verdade fala aquilo que eu preciso ouvir e não aquilo que eu quero ouvir. Mesmo que doa, porque ele ama. Já o falso amigo, irmãos, diz o que você quer ouvir, mas te afasta de Deus. Foi isso que Jonadab fez com Aminon. Arquitetou todo o plano ali para que o propósito e o desejo do coração de Aminon fosse concretizado. Irmãos, a verdade é que eu e você precisamos de amigos e mentores espirituais que nos dão água fresca para beber. Irmãos, só quem passou por um deserto sabe o quão importante é ter um amigo que te estenda a mão. É ou não é verdade? Quem já passou por momentos difíceis sabe o quão precioso é ter um amigo verdadeiro que te estenda a mão, que te fala a verdade quando necessário, que ora contigo, que chora contigo quando necessário, mas que você sabe que quando você precisar, ele vai estar lá para te ajudar, para te abraçar,
para te pôr para cima, para te estender a mão, para te estender a mão. Só quem já passou por um deserto, irmãos, como eu já falei, repito, na vida, e teve alguém para lhe estender a mão, sabe o que é amigo de verdade. Irmãos, a verdade, tem uma frase que eu achei maravilhosa, é do pastor Lécio Dornas. Ele diz o seguinte: o diabo é especialista em derrubar, mas Deus é especialista em levantar. É especialista em levantar. Eu e você, irmãos, estamos cercados por amizades sinceras ou superficiais? Para nós refletirmos nesta noite. Estamos cercados de amizades sinceras, amigos espirituais, ou de amizades superficiais? Sua vida espiritual, irmãos, está diretamente ligada às pessoas com quem você mais caminha. Com quem você mais caminha. Precisamos de amigos, irmãos, e mentores espirituais que vão nos aproximar de Deus, e não de amizades superficiais que vão nos afastar dos caminhos do Senhor. E eu estou sendo um amigo que aproxima outros de Deus? É importante ter amigos que nos aproximem de Deus, mas eu tenho sido esse tipo de amigo que tenho aproximado pessoas de Deus? E o terceiro antídoto, irmãos, nesta noite, lembra do terceiro veneno? Aminon abriu mão da sua integridade. O terceiro antídoto: viva os princípios da palavra de Deus em sua vida. Terceiro antídoto, irmãos: viva os princípios da palavra de Deus em sua vida. A verdade, irmãos, que nós vivemos dias em que muitos trocam valores eternos por recompensas momentâneas. Princípios, irmãos, o que são princípios? Princípios são verdades eternas, imutáveis e aplicáveis em qualquer época, diferentemente de regras que podem mudar. Princípios, irmãos, refletem o caráter de Deus. Refletem o caráter de Deus. E princípios, irmãos, os princípios de Deus são imutáveis, não mudam, independente da época, independentemente de onde nós estamos. Os princípios e valores de Deus são imutáveis. Mas o que significa, irmãos, viver de acordo com princípios? É entender que a nossa vida deve ser guiada por valores que refletem o amor e a sabedoria de Deus. E um homem de valor, irmãos, ele não abre mão da sua integridade, ele mantém a sua integridade, porque ele vive debaixo de princípios e valores de Deus. Valores que são imutáveis, valores que não mudam, valores que governam a sua vida, independentemente de onde ele está, independente de onde ele está inserido, independente de qual cultura ele está, porque ele sabe que é a palavra de Deus que governa o seu coração e direciona a sua vida. Tiago 1, versículo 21 e 22. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Irmãos, este versículo nos encoraja, irmãos, a aplicação prática dos ensinamentos bíblicos, para que a nossa vida seja alinhada com os princípios de Deus e valores de Deus. Um homem de valor, irmãos, um homem de integridade é aquele que decide viver pela verdade de Deus. Irmãos, o grande desafio meu e seu, o nosso grande desafio não é conhecer a palavra, mas é viver a palavra. Muita gente conhece muito de Bíblia, irmãos. Muita gente conhece, sabe os textos bíblicos, né? Eu trabalho em empresa e conheço muitas pessoas que conhecem da Bíblia. Mas o nosso desafio não é conhecer a Bíblia, mas é viver de acordo com a palavra. Precisamos, irmãos, meditar na palavra do Senhor. E quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, nós vamos conhecendo o Deus a quem nós servimos. Quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, nós vamos conhecendo o Deus a qual é o Senhor da nossa vida. E os princípios e valores de Deus ditam as nossas atitudes, ditam as nossas ações, governam a nossa vida e moldam o nosso coração. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, irmãos, nós vamos conhecendo o nosso Deus. Tiago disse: não sejam somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Colocar em prática, irmãos, tudo aquilo que eu e você aprendemos da palavra de Deus.
Irmãos, a palavra de Deus é vida, é cura, é direção, é poder, é Deus falando comigo e com você, irmãos. Irmãos, guarde isso no seu coração. A maior necessidade da nossa geração, irmãos, não é apenas homens fortes ou bem-sucedidos, mas de homens de integridade. Essa é a maior necessidade da nossa geração. Não é de homens fortes, de homens bem-sucedidos, mas é de homens de integridade, homens de valor, que caminham conforme as orientações e conforme a palavra de Deus. Irmãos, a palavra integridade vem do latim integer, que significa inteiro, completo. Jó capítulo 1, versículo 8, diz: então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Irmãos, olha só, o próprio Senhor dizendo: conhece meu servo Jó? Homem íntegro e justo, que se desvia do mal. Irmão, Jó é um homem que vivia os princípios da palavra de Deus. Antes de Jó ser conhecido por suas posses, irmãos, ele foi conhecido pela sua integridade. Foi conhecido pela sua integridade. Irmãos, a integridade não é algo que você tem, é algo que você decide viver todos os dias. Integridade é uma escolha, irmãos. Integridade é uma decisão, e ela exige posicionamento da minha e da sua parte. Não é uma escolha, não é, irmãos, é uma escolha minha e sua. E nós precisamos escolher nos posicionar, irmãos. Viver em integridade. Não é algo que eu e você temos, mas é algo que eu e você escolhemos viver no nosso dia a dia. Daniel 1, versículo 8 vai dizer: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Irmãos, Daniel estava longe da sua pátria. Daniel estava longe da sua casa. Ninguém ia ver, ninguém ia ficar sabendo. Mas Daniel, irmãos, decidiu se posicionar, decidiu manter a sua integridade, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho do rei. Irmãos, a recusa de Daniel, recusar essa comida, irmãos, era mais do que uma questão de dieta, era uma questão de fidelidade espiritual ao Senhor. Daniel sabia que a comida era oferecida aos deuses da Babilônia, e se ele aceitasse aquela refeição, irmãos, seria o primeiro passo para a assimilação cultural e espiritual. A contaminação espiritual, irmãos, começa com pequenas concessões. Daniel evitou o primeiro passo, irmãos, rumo à conformidade com o mundo. Vamos usar uma frase que diz que nós não tropeçamos em rocha, nós tropeçamos em pedras pequenas. E Daniel, irmãos, não abriu mão da sua integridade, não cedeu naquele momento, irmãos, e depois ele foi recompensado pelo Senhor por manter a sua integridade. Irmãos, guarde o seu coração de influências que corrompam os princípios e os valores de Deus. Mantenha pureza nos seus olhos, na mente e nas palavras. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que aquilo que entra pelos nossos olhos contamina o nosso coração. O Senhor vai dizer, irmãos, que o que contamina não é aquilo que entra na boca, mas aquilo que sai. Irmãos, viver homens de valor que vivem em integridade, guardam seu coração de influências deste mundo, mantém a pureza dos olhos, mas também guardam a sua boca de palavras torpes. Falam a verdade, falam palavras que edificam e não palavras que destroem, palavras que levam destruição, mas palavras que levam vida para a honra e glória do Senhor. Honra e glória do Senhor. Irmãos, ontem nós tivemos uma reunião com o nosso diretor e com o nosso gerente, né? A reunião foi de 5h30, 9 horas da noite, 3 horas e meia. E ali foi passadas as expectativas, o que ele queria de cada um, o que ele esperava de cada um. Irmãos, assim como um diretor, ele define os objetivos de uma empresa, ele guia a equipe, ele direciona para qual caminho ir, irmãos. Eu e você precisamos guardar no nosso coração que a palavra de Deus é o nosso mapa espiritual, irmãos.
É a palavra de Deus que nos guia em meio à escuridão. É a palavra de Deus que nos direciona. É a palavra de Deus que nos guia, irmãos, em meio a esse mundo imoral a qual nós estamos vivendo, em meio a esse mundo corrupto e caído a qual nós estamos inseridos. É a palavra de Deus que nos guia, irmãos. É a palavra de Deus que nos mostra o caminho. É a palavra de Deus que nos mostra quais são os planos, os propósitos e os desejos e desígnios do Senhor para mim e para a sua vida. O que Ele quer de mim e de você. É ela quem nos guia, irmãos, em meio à escuridão moral deste mundo. E a palavra de Deus, irmãos, ela não muda, ela não falha, ela não engana, ela leva sempre ao centro da vontade de Deus. Ao centro da vontade de Deus. A palavra de Deus não falha, não muda, não engana, mas ela nos leva, irmãos, direto ao centro da vontade de Deus, para a minha e também para a sua vida. Irmãos, homens de valor caminham em integridade, caminham em santidade, caminham conforme a palavra do Senhor, conforme os propósitos e planos do Senhor para a sua vida, para a sua vida. Porque, irmãos, a palavra do Senhor nos revela qual é o centro da vontade do Senhor para a minha e para a sua vida. E concluindo a mensagem nesta noite, irmãos, a história de Aminon, irmãos, é um alerta para nós, um alerta para a nossa vida. Aminon tinha tudo, irmãos. Imagina, Aminon era filho do rei. Aminon tinha tudo. Aminon tinha linhagem, oportunidade, posição, mas perdeu tudo por falta de temor a Deus. Ele abriu mão disso tudo, perdeu tudo por falta de temor ao Senhor. Preferiu seguir os desejos do seu coração, preferiu seguir os caminhos do seu coração. Foi um homem segundo a carne, irmãos, mas se perdeu por não ser um homem segundo o coração do Senhor, por não ser um homem segundo o coração de Deus. E o Senhor, irmãos, nesta noite está chamando homens que guardem o seu coração e vivam em santidade. Homens e mulheres, irmãos, cheios do Espírito Santo de Deus, que não abram mão da sua integridade, que não abram mão dos seus princípios, que não abram mão dos seus valores, mesmo, irmãos, em meio às pressões deste mundo. Mesmo em meio às pressões deste mundo. Porque, irmãos, nós somos filhos de Deus, somos servos do Senhor e somos guiados, irmãos, pela palavra de Deus e pelo temor do Senhor. Pelo temor do Senhor. Deus está nos chamando, irmãos, nesta noite, chamando a sua igreja para viver os princípios da palavra de Deus com integridade, sinceridade e fidelidade, irmãos. Obediência à palavra do Senhor. O Senhor Jesus vai dizer que aquele que guarda os mandamentos, este é o que me ama, este é o que me ama. Irmãos, o Senhor nesta noite tem nos chamado a igreja do Senhor, para andarmos em integridade, santidade e em obediência à palavra do Senhor. Independentemente, irmãos, das pressões que vão nos rodear, daquilo que vão nos pressionar, mas nos manter firmes, irmãos, constantes e inabaláveis na presença do Senhor, na presença do Senhor. E para terminar, irmãos, quero terminar com uma frase que diz o seguinte: o mundo não precisa de homens e mulheres parecidos com ele. O mundo precisa de homens e mulheres parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos nesta noite. Lembra dos 3 venenos a qual Aminon foi exposto? Abrir a mente e o coração para desejos impuros e pensamentos impuros, cultivar relacionamentos enfermos, abrir mão da integridade. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos dá antídotos para combater estes venenos que nós vimos nesta noite. Encher a nossa mente e nosso coração da palavra de Deus, nutrir relacionamentos saudáveis e viver os princípios e valores de Deus na nossa vida. Esse é o chamado do Senhor para nós nesta noite. Homens de valor, mulheres de valor, que não negociam a sua integridade, que não negociam princípios e valores do Senhor, pois antes têm o seu coração guiado pelo Espírito Santo
guiado pela palavra do Senhor, tem sua vida fundamentada na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos?